A nossa segunda leitura se encontra em Romanos, no capítulo 1, versículo 1 a 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 7. A boa notícia para todos, diz o título. Assim diz: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Essa é a leitura bíblica que agora também, juntamente com o texto anterior de Lucas, quero trazer a mensagem para cada um de vocês. Como diz o final do texto de Paulo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de entendimento da palavra, do Evangelho, aquilo que Deus quer nos transmitir. Irmãos, irmãs em Cristo, imaginem por um momento vocês receberem uma carta tão poderosa, tão transformadora, que um dos maiores reformadores da igreja disse que ela merecia ser decorada palavra por palavra. Isso quem diz é o Martinho Lutero. E essas palavras elas deveriam servir como pão diário para a nossa vida. Estamos então falando dessa carta aos Romanos, que nós acabamos de fazer a leitura, que eu acabo de compartilhar. E Paulo, nesse texto, ele começa a sua carta de uma forma simples, mas profunda. Assim diz: aos cristãos em Roma, vocês são amados por Deus. Vocês são santos. Que a paz do Pai do céu esteja com todos vocês. Parece uma saudação comum, né? Que a paz de Deus esteja com você. Normalmente que os cristãos costumam fazer isso também. Mas, quando nós entendemos o contexto que esse texto foi escrito, que esta carta foi escrita, nós descobrimos que essas palavras, elas são não simples palavras, elas são palavras ousadas, palavras repletas de coragem. Vamos viajar um pouco no tempo, ou um pouco mais longe do que aqui. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem, acho que todos vocês conhecem. Onde é que é essa imagem? Roma. Essa imagem é em Roma. Agora, imaginem, coloquem na cabeça de vocês, que vocês estão andando por essas ruas de Roma, a capital do maior império que o mundo já havia visto. Imaginem vocês andando pela praça desse local. E vocês então se deparam com algumas estátuas. Tem bastantes estátuas espalhadas pela cidade de Roma. Em algumas delas diz a seguinte frase: Filho dos deuses, Senhor, Salvador. Repito, algumas frases dizem Filho dos deuses, Senhor, Salvador. Ou seja, cada decreto imperial era anunciado como uma boa notícia. Literalmente, era como se fosse um evangelho.
O imperador exigia obediência total e, além disso, lealdade absoluta. Ele tinha o poder de vida e morte sobre milhões de pessoas. Então, a qualquer momento, ele podia tirar a morte das pessoas a quem estava abaixo dele. Agora, imaginem outra cena. Nessa cidade em que nós estávamos, Roma, nas ruas, diante de várias estátuas, diante de vários deuses em que eles adoravam, e que o soberano de tudo era o imperador. Chega a carta de um cara chamado Paulo. Ali nós temos a figura de Paulo, a ilustração dele escrevendo esta carta. Ele escreve aos cristãos que estavam em Roma, que estavam ali naquele momento, bem debaixo do nariz do mais poderoso da terra, ali naquele momento. E o que Paulo declara logo no início da carta era o quê? Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor. Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor. Agora imagina você dizer essa palavra diante de um império desse, onde você poderia ser morto a qualquer momento. Isso é uma ousadia, isso é uma coragem, isso é uma fé convicta. Paulo não está apenas fazendo uma declaração religiosa isolada, ele está confrontando o próprio coração do império como uma verdade que mudaria o mundo para sempre, Jesus Cristo. E ele fundamenta essa verdade em 3 pilares cruciais. O primeiro pilar que Paulo ele traz, ele lembra que Jesus vem de uma linhagem real, autêntica. Se vocês olham a leitura de Lucas, na qual eu fiz a leitura, o que diz? José, quando chega na cidade, ele foi fazer a sua inscrição lá, né, que estavam pedindo, e ele estava fazendo porque ele era descendente de Davi. Então, como humano, Jesus era de descendente de Davi, era de descendente real. Enquanto imperadores romanos subiam ao poder e eram derrubados, enquanto dinastias nasciam e morriam, a promessa de Deus era que ele enviaria um Salvador, que enviaria, através dos séculos, alguém que pudesse nos salvar. O segundo ponto, o segundo pilar, e isso é ainda mais impactante, é que Jesus possui um poder incomparável. Os tiranos e ditadores, por mais poderosos que eles poderiam ser, têm apenas o poder de tirar a vida de alguém, têm apenas o poder de matar, de destruir, de semear o medo e dar a morte. Mas Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a própria morte. Ele tem o poder não de destruir, mas de criar uma vida nova. Pense nisso por um momento. Qual desses 2 poderes é o maior? O que tira a vida ou o que dá vida nova? O poder, com certeza, de restaurar, o poder, com certeza, de renovar, de ressuscitar é muito maior do que aquela de tirar a vida, até porque nós também podemos tirar a vida de qualquer um. E um terceiro ponto, Paulo ele proclama com alegria transbordante que Jesus é o cumprimento das antigas promessas de Deus. Durante séculos, o povo esperou, os profetas anunciaram que viria Messias, que viria um libertador, alguém que governaria com justiça, estabeleceria um reino de paz. Nós podemos ver isso quando lemos o texto de Isaías, por exemplo. Geração após geração, manteve viva essa esperança e essa promessa. E o Paulo ele diz, a promessa se cumpriu, Deus é fiel. O Messias chegou, e essa é a boa notícia para nós também hoje. Mas agora preciso fazer uma pausa
e trazer essa mensagem um pouco para perto de nós, um pouco para perto de você. Nós estamos à véspera do Natal, hoje é 24, amanhã então nós comemoramos de forma geral o nascimento de Jesus. E olhem ao redor, vocês que vieram de fora, ou vocês que talvez deram uma volta na praça, passaram por outras cidades agora nessa semana. O que vocês têm visto? Vocês têm visto luzes, árvores enfeitadas, bolas brilhantes, talvez alguns enfeites de presentes. Nós no Natal também embrulhamos presentes cuidadosamente para os nossos filhos, netos. Nós preparamos em nossa casa um momento especial, com uma família reunida com um sorriso nos rostos, chocolates. É bonito, é festivo, é alegre. Mas deixe-me fazer uma pergunta que talvez possa parecer um pouco estranha. E essa pergunta diz: qual é o verdadeiro significado de tudo isso? Qual é o verdadeiro significado das luzes, dos presentes, dos chocolates, da família reunida, da alegria? Paulo nos ajuda a responder essa pergunta com maneira surpreendente. Ele sugere que só descobrimos o real significado do Natal quando as luzes forem apagadas, quando as nossas árvores de Natal forem guardadas novamente, quando os chocolates terminam, quando os presentes forem abertos, quando as visitas voltarem para suas casas e a rotina recomeçar, ali a gente vê o significado real do Natal. O que sobra no coração depois de tudo isso? É esse o verdadeiro significado. É fácil se empolgar com as festividades, se empolgar com toda a alegria. Mas o desafio é: o que permanece quando toda essa festividade acaba? O que fica no nosso coração? Ali está o real significado do Natal. E aqui está algo que pode surpreender muitos de vocês. Paulo, ele não conta a história tradicional do Natal, como nós podemos perceber. Não há menções a presépios. Não há menções a pastores, a campos, a magos do Oriente, a estrelas brilhantes e tudo mais. E por que Paulo faz isso? Será que ele não conhecia essas histórias de Jesus? Sim, ele já conhecia. Mas Paulo entendeu algo profundamente importante para nós como cristãos. O Natal só faz sentido completo quando olhamos para ele através da lente da Páscoa, através da ressurreição. Aí o Natal ainda faz mais sentido e dá o sentido completo. Veja que o testemunho de Paulo nos oferece: Deus veio a nós, em criança, naquele bebê frágil, que não havia, na verdade, lugar na hospedaria, nasceu no presépio. Deus veio a nós também crucificado. Aquele homem pendurado numa cruz, com uma das piores execuções, aparentemente, no final das contas, derrotado, abandonado. E Deus está conosco no ressuscitado, aquele que venceu a morte, que provou o seu poder sobre todas as coisas, sobre tudo o que existe. Em Cristo, Deus está conosco. Esta é a mensagem que atravessa gerações, que nós deveríamos passar para os nossos filhos. Esse é o evangelho genuíno. Nenhum poder político, nenhuma força militar, nenhum sistema opressor, nenhuma ideologia dominante pode tirar o senhorio de Jesus Cristo, porque Ele reina acima de tudo e acima de todos. E quando entendemos isso, quando essa verdade penetra no nosso coração, algo extraordinário acontece. Tornamo-nos verdadeiramente livres
quando isso entra na nossa cabeça e no nosso coração. Livres da escravidão do medo, livres da prisão do egoísmo, livres da corrente do pecado. E para que nós somos livres, libertos? Para quê? Para servir. Aqui está o chamado que o Evangelho do Natal nos faz. Se nós realmente confiamos que Deus está conosco através de Cristo, se genuinamente cremos nessa presença transformadora, então não podemos mais viver como antes. Não podemos nos conformar com a violência, o terror e tudo que o mundo de coisas ruins que nos rodeiam. Somos chamados a seguir os passos daquela criança de Belém que cresceu, que se tornou um homem de Nazaré, que tocou leprosos, comeu com pecadores, acolheu prostitutas, abraçou crianças, confrontou hipócritas e amou incondicionalmente. Quem se coloca verdadeiramente a serviço de Jesus Cristo não pode permanecer indiferente ao sofrimento alheio. Ou seja, nós não podemos deixar a pessoa que está sofrendo ao nosso lado da forma, simplesmente deixar lá. Não podemos. Quem carrega a criança de Belém no coração luta contra toda a injustiça. Não. Então, enquanto nos preparamos nesse momento para celebrar mais uma vez o nascimento de Jesus, deixe-me compartilhar uma palavra pessoal com cada um de vocês. Eu, como ministro ordenado, como pastor e também como servo de cada um de vocês, me alegro profundamente em poder falar dessa grande alegria que Deus fez para cada um de nós. Me alegro em anunciar Jesus Cristo, nosso Salvador, que nasceu para ser luz em meio à escuridão, para ser luz em meio ao medo. Deus está presente no ar em que respiramos, em cada momento, em cada batida do coração, e me causa uma alegria poder compartilhar esse evangelho com vocês, porque Jesus nasceu, Jesus cresceu entre nós, Jesus nos ensinou a compartilhar, a amar, Jesus nos mostrou aquilo que nós deveríamos ser e nos deu a palavra, nos deu o evangelho para que nós pudéssemos seguir. E a luz de Jesus Cristo é aquela que nós podemos sempre continuar indo atrás. Jesus Cristo te salvou. Jesus Cristo te perdoou. Então, quando nós lembramos do Natal, não lembramos do Natal somente no menino nascido, mas também no menino em que cresceu e viveu entre nós e fez tudo por amor a cada um de vocês. Que esse Natal seja repleto com esse amor, que esse Natal seja repleto com carinho, com paz, e transborde cada vez mais o coração de vocês com amor, com simpatia, com empatia. Que cada um de vocês possa carregar o menino Jesus no seu coração e nunca esquecer, depois dessas festividades, depois de todos esses momentos alegres de união em família, que vocês não esqueçam de Jesus Cristo no decorrer do ano de 2026 e durante toda a sua vida. Que a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês e o menino Jesus no coração de cada um de vocês. Em nome de Cristo Jesus.